Olá, sou Jaciara, sou gerente de Gente e Gestão do Xenu Oliveira Santiago e hoje eu estou aqui com a nossa sócia e advogada e empresária, Yara Mello. Tudo bem, Yara? Tudo jóia, obrigada pelo convite, já. Seja bem-vinda. Que bom estar aqui com você e a gente poder conversar um pouquinho sobre essa sua vida de sucesso, sobre a sua carreira. Obrigada. Então, obrigada aí pela tua disponibilidade. Bom, Yara, vamos começar, né? Por que a gente está aqui hoje? Então, a Yara foi eleita aí entre a maioria dos colaboradores como uma das 3 profissionais mais admiradas do escritório. Então, por isso o convite para ela estar aqui hoje para contar como é isso, né? Como é ser admirada não só pelo mercado, mas também admirada pelos colegas de trabalho, pelos sócios. Como é que é isso para você? Eu fiquei muito feliz, não esperava, na verdade, né? Eu não sabia que estava acontecendo essa eleição, que esse programa estava acontecendo, que o Gestão de Pessoas estava fazendo isso. E aí, quando me contaram, eu fiquei super lisonjeada, até porque o escritório tem várias mulheres que são extremamente admiráveis, são super guerreiras e que, enfim, dão conta de muita coisa. Pessoas que eu admiro pessoalmente, e aí ser escolhida entre as 3 ali foi uma surpresa, mas uma surpresa muito boa. E na sua opinião, Yara, por que você acha que você foi eleita? O que desperta, né? Quais talentos aí você tem que as pessoas reconhecem esses talentos em você e que te admiram? Olha, eu não sei te dizer exatamente por que elas me admiram, mas eu posso te dizer que, pessoalmente, eu me empenho muito em tentar dar o meu melhor para as pessoas. Então, eu quero que elas tenham uma boa experiência, seja um cliente, seja um sócio, seja um estagiário, seja um outro advogado. Então, a gente trabalha bastante. Você me conhece muito bem, você sabe que eu me empenho bastante em estudar não só direito. Então, direito é uma das coisas que eu estudo. Uhum. Além de TI também, né? Que tem muito a ver com o direito digital. Mas eu me empenho muito em estudar psicologia, sociologia, ler bastante sobre gestão de pessoas para que elas tenham uma boa experiência comigo. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes é quando alguém olha para você e fala, cara, você foi minha mentora, aprendi muito com você. Lembro com carinho do tempo que a gente trabalhava juntos, pessoas que já até saíram do escritório, que não trabalham mais comigo hoje em dia, mas que trazem esse feedback. Você sabe que é um feedback verdadeiro, porque a pessoa já não tem mais ali nenhum vínculo empregatício com você. Verdade. Então, isso acho que é o mais gratificante, assim. Então, acho que é isso, talvez esse empenho, essa dedicação que eu tento ter com as pessoas. Não sou perfeita, então todos os dias eu erro, mas, bom, tô sempre tentando entregar o melhor. Eu acho que isso também que é perceptível, talvez, e tenha refletido aí dentro dessa pesquisa que vocês fizeram. É a dualidade, né? A gente não é perfeito, mas a nossa luz acaba prevalecendo aí, né? E mostrando nossos talentos. Então, muito legal, assim, te ouvir. E queria saber também, assim, dentro desse contexto de admirar pessoas hoje, conta para nós aí uma pessoa ou algumas pessoas que você admira. Bom, pensando em mulheres, né? Como a gente estava falando de mulheres, vou focar aqui em mulheres. Uhum. A primeira, disparada, é a minha mãe. Acho que não tem como ser outra pessoa. Inclusive, se ela estiver assistindo isso aqui, não for o nome dela em primeiro. E a segunda, a terceira tem que ser as minhas irmãs, mas eu não vou colocar em grau, porque senão vai ser complicado para mim também. Uhum. Brincadeiras à parte, mas eu acho que a minha mãe, ela realmente foi uma pessoa que se dedicou muito à criação das filhas. Uhum. A gente é em 3 lá em casa, 3 doutoras, meu pai costuma brincar. Aliás, não sei como é que a gente não deixou ele louco até hoje. Mas, assim, ela se dedicou muito, ela se empenhou muito em proporcionar tudo que a gente precisava para estudar, sabe? Então, intercâmbios, faculdade, livros, material. Isso faz com que eu admire muito ela. Uhum. Saindo do âmbito familiar, tem algumas outras mulheres que eu não conheço pessoalmente, mas que acabam impactando toda uma geração. Por exemplo, a presidente da European Commission, a Ursula, que passou por algumas situações, inclusive, com outros presidentes. E ela sempre se posicionou muito bem no sentido de que eu espero ser tratada como correspondente com o meu cargo. Uhum.
Isso eu acho muito legal, porque isso acaba influenciando toda uma geração, né? De pessoas que vão ali ver ela naquela posição. E ela é uma mulher com muitos filhos também. Então, você tem esse tabu também de... Acho que principalmente quando você chega ali na fase dos 30 e poucos anos, isso começa a ser, poxa, por que eu vou fazer? Eu vou ter filhos, subo para esse cargo, vou dar conta de ter esse cargo aqui e da maternidade ao mesmo tempo, não vou casar, aquela coisa toda, que é um momento, acho que muito natural. Se a gente pega aquele livro da Sheryl Sandberg, do Faça Acontecer, ela fala muito dessa fase da mulher e como ela se sentia quando ela ficou grávida, que ela chegava para estacionar o carro e não tinha um lugar para estacionar o carro, não tinha lugar para grávida estacionar o carro. Então, todos esses desafios que ela viveu, e eu acho que isso é bem interessante de você ter esses modelos na sociedade atual para influenciar aí toda uma geração. A gente vem aí numa desconstrução também do papel da mulher, né? Num passado não tão distante, a gente tinha a mulher numa posição muito mais restrita, um pouco mais objetificada, sem tanta voz, tal. E isso está se desconstruindo aí com a evolução da sociedade. Então, são figuras que eu entendo como importantes. Essa vai ser a pergunta para daqui a pouco. Esse equilíbrio aí da sua vida pessoal com profissional, né? Mas antes disso, eu queria pegar ali o começo da tua frase, onde você trouxe o quão prazeroso é ouvir que a gente é mentora ou mentor de alguém, né? Mas isso também traz responsabilidades, né? E ser exemplo tem os benefícios, mas também essas responsabilidades. Como é que é essa carga para você, sabendo que as pessoas te admiram, que você é exemplo para muita gente, que as pessoas se perguntam, né? Como é que a Yara faz tudo isso ao mesmo tempo? Como é que é isso para você? Você sente essa responsabilidade e você busca estudar cada vez mais para trazer mais conceitos, trazer atualidade para esse público? Como é que é isso? É uma responsabilidade que ela existe. Eu acho que todo mundo tem essa responsabilidade hoje em dia, muito porque você passou a expor muito mais a vida através de redes sociais, através de... Enfim, é muito mais aberto hoje em dia o acesso à vida das pessoas. Isso traz uma responsabilidade também de não colocar muita fantasia no sentido de que, nossa, ela dá conta de fazer trilhões de coisas super bem e tal. Não é assim. Nossa, se você traz essa imagem para as pessoas, isso pode gerar uma frustração numa pessoa que não dá conta de fazer. Ansiedade. Poxa, também, por que ela consegue fazer tudo isso daqui e eu não estou conseguindo? Então, assim, você tem sim esse peso e, obviamente, tem dias também que você não está tão legal. Aí você fala alguma coisa, depois você pensa, poxa, não deveria ter falado dessa forma, né? Acho que isso não foi tão legal. Então, assim, não somos perfeitos. A gente tem várias coisas que a gente acerta, várias coisas que a gente erra. Mas eu sempre tento também mostrar para as pessoas que trabalham diretamente comigo que não é só esse mar de rosas, assim. Tem dias que eu não consigo dormir direito, tem dias que eu não consigo comer direito, às vezes eu não consigo fazer uma prova tão bem quanto eu gostaria de ter estudado um pouco mais, tal. Mas eu tento muito me organizar para conseguir dar conta de tudo. E eu tento sempre trazer isso também para as pessoas que estão mais próximas de mim. Então, eu sempre tento também, dentro do possível, não sei que se conselho fosse bom, a gente não dá, a gente vendia. Mas eu sempre tento falar, olha, vamos tentar organizar, deixa eu entender o que está acontecendo, por que você não está dando conta de fazer isso daqui? E se a gente fizer isso, isso e isso? Que eu acho que é a melhor forma que você tem de conseguir abarcar dentro das 24 horas que a gente tem ali dentro do dia, tudo que a gente tem para fazer. Então, tanto trabalhar, quanto ir para uma academia, quanto cuidar da saúde, quanto ficar com a família também, que é importante. Então, acho que é isso que eu tento fazer aí para influenciar o melhor possível as pessoas que convivem comigo. Você também é uma pessoa que gosta muito de tecnologia, né, Yara? Você busca muitas ferramentas para te ajudar nesse teu dia a dia aí complexo. E o quanto isso é importante, né? Da gente unir o conhecimento com tecnologia, de estar inovando, de estar fazendo coisas mais fáceis e facilitando o nosso dia a dia, né? Eu acho que isso é uma imagem também que você passa muito para as pessoas. De, gente, é possível fazer... olhando, trazendo a tecnologia como aliada, né? E isso dentro do jurídico, né? Dentro do segmento da advocacia, ainda é um tabu para muitos escritórios, né? Mas aqui no Xenu, não. A gente aqui é motivado e instigado a ser inovador e a trazer coisas novas todos os dias.
Que ferramentas que você mais utiliza aí no teu dia a dia que te ajudam? É para organizar seu tempo? É para organizar sua rotina? Você consegue fazer essa gestão do tempo de forma mais tranquila? Bom, eu tenho muita sorte de trabalhar com direito digital em um escritório que apoia e incentiva a inovação. Então, Sim. isso é uma coisa muito boa, porque eu sinto que eu tenho essa abertura para propor coisas novas. Então, vamos tentar essa ferramenta, vamos tentar fazer uma gestão dessa forma. Hoje em dia, eu tenho bastante gente que eu tenho que gerir. Além de gerir o meu tempo, eu tenho que tentar gerir também o tempo das pessoas que trabalham comigo, para que ninguém fique sobrecarregado, para que todo mundo tenha demandas que sejam interessantes do ponto de vista técnico. Eu tenho utilizado as ferramentas da Microsoft, hoje em dia, que estão à nossa disposição. Então, o To-Do é um grande aliado hoje em dia. O Teams também, as equipes do Teams. Então, eu tento utilizar o máximo possível tudo isso para que eu consiga otimizar o máximo possível o nosso tempo. Além de tentar conectar as coisas. Então, eu tento conectar o To-Do com a Alexa, porque de repente eu tenho uma memória que eu já falo, Alexa, coloca tal coisa naquela lista. Ela já coloca ali para mim. Então, são ferramentas que eu tento utilizar para otimizar. E isso muda o tempo todo, porque a tecnologia evolui o tempo todo. Então, hoje eu estou usando o To-Do, amanhã pode ser que eu esteja em outra ferramenta já, sabe? Então, a gente está sempre testando. E os colaboradores também, o pessoal que trabalha comigo, tem muita abertura para falar, Yara, testei uma ferramenta nova aqui, acho que vai ser mais legal, o que você acha da gente fazer essa automatização? A minha equipe, assim, eu tenho muita sorte, porque eles são muito incríveis, eles sempre trazem ideias maravilhosas para a gente testar. Legal. E que bom que está todo mundo aberto a isso, né? Porque facilita o dia a dia de todos, né? Sim. E aí, pegando esse gancho de liderança, Yara, esse é um outro ponto que eu queria trazer para o pessoal aqui para a gente compartilhar, que você foi líder, né? Assumiu posições de liderança muito cedo na sua carreira, né? Dá um frio na barriga ser gestora, né? Mas depois a gente vai aprendendo e vai estudando. Como é que foi isso? A primeira vez que você se tornou líder, quais são as dificuldades, os desafios que você encontra no seu dia a dia aí de liderança, né? E eu sei que também você é uma pessoa que não para de estudar, você já comentou isso no começo. O quanto você também dedica seu tempo a esse estudo para ser uma gestora melhor, para estar atuando e trazendo melhores resultados para a equipe, para você e para o negócio? Bom, esse cargo, esse posto de liderança, você não precisa estar numa posição hierarquicamente superior para exercer ele. Eu acho que isso veio muito da minha criação. Eu tenho a sorte de ter um pai e uma mãe que sempre exerceram postos de liderança, as minhas irmãs também. Então, era uma coisa muito comum de escutar as conversas, assim. Eu lembro de estar sentada à mesa na janta, assim, escutar o meu pai contando dos casos, do trabalho, tal, e o que ele falou, o que aconteceu, tal. E a minha mãe era diretora de escola. Eu venho de uma família de professores. Super desafio. Então ela estava ali sempre gerenciando. Então eu ia lá, às vezes, no trabalho dela e via ela falando para aquilo, manda aquilo, faz aquilo, compra aquilo, não sei o quê. Então foi uma coisa muito natural na minha vida. E eu comecei a ter esse posto de gestão, acho que quando eu ainda era estagiária, júnior, porque você acaba tendo uma influência. Tudo é influência. Por mais que você não esteja hierarquicamente acima de alguém, você está exercendo uma influência ali naquela pessoa. Então, eu sempre tentei atuar de uma forma a facilitar a vida de todo mundo, seja do meu chefe, seja de quem está trabalhando comigo, tal, e tentar ir organizando as coisas, não de uma maneira passando por cima dos outros, mas em colaboração com os outros. Eu acho que o líder ele tem muito esse papel de unificar, de fazer a coisa caminhar de um jeito bem colaborativo. Então, isso é uma coisa muito natural, assim, até o Felipe botou um outro sócio aqui do escritório, fundador, que foi o meu mentor profissional. Ele brincava que eu era a líder das estagiárias, quando eu era estagiária dele. Eu comecei como estagiária aqui no escritório. Porque muito cedo eu comecei a ir puxando essa responsabilidade. E eu nunca tive medo de trabalho também. Acho que esse é um dos principais segredos, assim. Nunca tive medo de meter a cara e trabalhar. Não sei fazer, a gente vai descobrir. Não sei responder isso daqui, eu vou procurar. Procuro em livro, procuro em jurisprudência, procuro em tudo. Graças a Deus também a gente nasceu numa época que tem muita informação à disposição. Disponível, sim. Ela só não está organizada. Essa é a dificuldade. Então, você tem que saber aonde procurar para você encontrar boa informação. Mas ela está toda disponível ali para você. Isso te ajuda muito.
Verdade. E quando a gente olha também para o segmento jurídico, né, na faculdade eles não ensinam um advogado a ser gestor, né, Yara? Então, isso vem muito da carreira, né? E alguns advogados vão por esse caminho da liderança, outros não, preferem ser especialistas, né, para não interagir tanto com pessoas. Mas realmente eu vejo que esse é um talento seu, né? Você trata muito bem, né? Tem uma abertura muito boa com todas as pessoas com quem você convive, não só com a sua equipe. Então, acho que esse também é um dos talentos que você tem que para mim fez você a coisa entrar aí mais na legal lista. Para mim, assim, liderar e trabalhar com pessoas e no direito você só trabalha com pessoas, porque todo mundo, o seu cliente é uma pessoa, tudo é pessoas, seu no cliente final. pode ser uma pessoa jurídica, mas ali você está lidando com um diretor jurídico, você está lidando com um CEO, então você está lidando com pessoas o tempo todo. E eu estava até conversando agora há pouco com o pessoal ali fora, que eu adoro quando eu faço uma reunião com alguém, seja um colaborador, seja um cliente, e você vê no olho da pessoa que deu certo, sabe? Que ela entendeu, que você conseguiu passar a mensagem, que o cliente está satisfeito, sabe? Você faz uma entrega, você vê aquele brilho no olho do cliente, assim. Aquilo, para mim, é o que vale Não tem o dia. preço. Muito bom. E aí, agora, Yara, eu queria fazer uma pergunta para você. Aqui no escritório, nós somos o público feminino absoluto, né? Aí mais de 70% do escritório é composto por mulheres, né? E você aí no papel de liderança e pensando também no desenvolvimento, né? Queria que você compartilhasse um pouquinho essa tua vivência. Como é que é ser mulher? Como é que é ser mulher e líder? Como é que é ser mulher e empreendedora também? Então, queria que você contasse um pouquinho aí da tua história, dessa tua trajetória para nós. Olha, graças a Deus, eu nunca tive muito problema, assim, em sofrer algum tipo de discriminação ou assédio no ambiente de trabalho. Uhum. Eu sempre trabalhei em ambientes de trabalho muito bons. Mas, eventualmente, pode acontecer, né, alguma piadinha de algum cliente, alguma observação indevida, tal. Uhum. A forma como eu escolhi lidar com isso não vou bater de frente, mas eu vou me colocar. Uhum. Então, eu fingia que não estava entendendo, ou então fazer uma colocação do tipo, olha, tal coisa, pronto. De forma que a pessoa entendesse o recado e entendesse que, olha, eu tô aqui para trabalhar, essa é a minha posição e vamos cortar por aqui, sabe? Porque isso pode acontecer, mas é muito difícil você mudar o mundo. É muito difícil você combater isso. É uma cultura muito enraizada. Uhum. Então, eu escolho ir pela tangente ali. Tem até uma frase da Jacinda, que é uma política neozelandesa, e ela fez um documentário super legal, que tá na Netflix. E aí ela fala, né, de quando as pessoas subestimavam ela. Uhum. E aí ela fala que ela não falava nada, ela só pensava, eles vão ver o que eu vou fazer. E ela foi assim, é um ícone, né, até hoje. Uhum. Então, é meio que o que eu faço, sabe? Algumas vezes já entrei em reunião e a pessoa não falava comigo, falava só com o sócio homem. Ok, tudo bem. Aí, na chance que eu tinha a oportunidade de falar, eu fazia uma colocação bem colocada e a pessoa, opa, existe uma pessoa aqui. E aí a pessoa, enfim, vê que você tá ali, vê que você é profissional, passa a te respeitar. Mas essa é a maneira que eu escolhi trabalhar esse aspecto, que graças a Deus não é um aspecto que aparece muito, assim, são casos bem isolados. Bem isolados. Graças a Deus, hoje em dia isso tem melhorado bastante, sim, né? E que aqui no escritório a gente não tem isso, né? Porque a gente tem um escritório muito diverso, que acolhe muito bem as mulheres, né? A gente tem políticas aí para ter esse equilíbrio melhor entre vida pessoal e profissional, justamente pensando nas mulheres, né? Essa é outra pergunta. Como é que você equilibra vida profissional, vida pessoal, esses pratinhos aí? Dá tempo de cuidar da saúde? Como é que você faz essa logística toda do seu dia? Tem uma coisa que eu sempre falo, que às vezes você tem que desequilibrar para equilibrar. Então, a forma como eu vou atuando, tem momentos da minha vida que eu estou muito mais focada numa determinada zona dela. Por exemplo, trabalho.
Então, eu tô dedicando muito tempo aqui. Eventualmente, eu não tô conseguindo comparecer em todas as festas, todos os eventos. Não tô conseguindo ir pra academia todos os dias. E tudo bem. É uma fase. Não pode ser isso sempre para sempre. Tem fases que eu tô mais tranquila, então que eu quero focar mais em esportes, então que eu não vou sair numa sexta ou num sábado, porque eu tô focada em acordar e treinar. Tem fases que eu quero ficar mais próximo da minha família ou dos meus amigos, então eu vou meio que sentindo isso, sabe? E eu vou procurando um equilíbrio dentro disso. Família é uma coisa que para mim é muito prioridade. Então, tem algumas coisas tem uma coisa que eu sempre faço, que é tempo de qualidade. Você quer trabalhar, você quer estar com a família, mas faça isso com qualidade. Então, quando eu tô num jantar com alguém, quando eu tô com a minha família, raramente eu vou ficar olhando o celular. Não olho. Às vezes eu deixo ele até guardado em outro lugar. Até esqueço onde ele tá. Família, por exemplo, pai e mãe, eu tento sempre viajar também uma vez por ano com eles para curtir aquele tempo. Então, pego alguns diazinhos ali, só para realmente ficar ali curtindo eles, sabe? Eu vou para onde eles querem ir, a gente faz o que eles gostam e tal. São realmente as memórias que vão ficar. Então, nem sempre eu consigo passar muito tempo com a minha família, por exemplo, mas o tempo que eu tô com a minha família, eu faço questão que seja um tempo de qualidade, realmente, que eu vou aproveitar 100%. Então, eu tento não dividir esse tempo entre celular, tal, o máximo que eu consigo. E quando eu tô trabalhando também, é trabalho. O pessoal, às vezes, manda mensagem assim, vamos fazer tal coisa, tal. Vou responder no fim da noite. Falar, gente, tô trabalhando, a prioridade agora é o trabalho. Então, eu vou ficar 100% focada nisso. E aí, a gente vai conseguindo equilibrar aí todos esses pratinhos. E o futuro, Yara? Né? O que você pensa aí? Já sendo profissional, líder, uma pessoa que gosta de estar com a família, o que você pensa aí para o teu futuro próximo? Eu sou uma pessoa que faz poucos planos, Jaciara. Acho que já te contei isso, assim, eu não faço muitos planos ao ponto de me frustrar. Então, essa é uma coisa que eu deixo bem aberta. Mas, assim, acho que estamos sempre trabalhando. Tem uma coisa que eu acho que é importante, você nunca se afastar dos seus valores. Isso é uma coisa que eu nunca me afastei. Então, sempre trabalhei bastante, sempre me dediquei muito, mas nunca passei por cima de ninguém, nunca puxei tapete de ninguém, sempre agradeci as pessoas que me ajudaram, me desculpava quando eu fazia alguma coisa, reconhecia erros e tal. E eu acho que quando você tem muito claro quais são os seus valores, o que você quer, os seus objetivos, as coisas que você não vai abrir mão, que é inegociável, isso te permite sempre estar numa linha ali, né? Numa rota de um futuro que faz sentido para você. Sim. Agora, quando você se perde nesses valores, aí pode acontecer de você ter um desvio aí de rota e chegar, de repente, num futuro que não faça tanto sentido. E aí acabar se frustrando, né? Sim, exatamente. E acho que isso foi uma das coisas mais importantes, assim, que eu descobri. Eu fiz coaching profissional, né? Numa determinada etapa da minha carreira. Para entender algumas questões, algumas coisas que eu me questionava. E entender esse core, quais são os meus valores, o que eu quero fazer, me ajudou muito a tomar as decisões. E depois disso, foi muito legal, assim. Os acertos foram mais fáceis. Falando um pouquinho agora sobre suas conquistas, né? Aqui no escritório, você comentou rápido ali no começo que você começou aqui como estagiária. E hoje você é uma sócia aí do escritório, né? Você acha que essas conquistas inspiram outras mulheres também? Como é que foi isso para você? Como é que você se vê já numa posição de sócia? Conta um pouquinho pra gente. Eu espero que inspire outras mulheres, né? Você sabe que uma amiga minha recentemente estava falando, mas você não sabia que você ia chegar na posição de sócia? E como eu entrei aqui muito nova, era estagiária, eu estava no 2º ano da faculdade, era bem novinha mesmo. Bem nova. Eu não tinha essa visão, sabe? Eu lembro que eu estagiava em órgão público e eu ganhava, essa história é bem engraçada, eu ganhava R$400 por mês de bolsa estágio. E aí tinha uma amiga minha que tinha sido contratada no escritório e ela ia ganhar R$600, eu acho. E eu falava pra minha mãe, mãe, eu queria tanto um estágio que me pagasse R$600. Aí minha mãe maravilhosa, né? Se compadeceu e começou a procurar estágio pra mim. E foi a minha mãe que encontrou o estágio no Xenu. Ela falou, olha, eu encontrei um estágio aqui e tá falando aqui que precisa falar francês.
como você fala francês, eu acho que vai dar certo, né? Acho que você vai conseguir ganhar os R$600. E aí, pagava mais. Eu fiquei feliz da vida. Eu lembro do Felipe falando, a gente paga tanto, pode ser? Eu, aham. Então, assim, eu não esperava, não vislumbrava isso, sabe? Como eu te disse, eu não faço muitos planos. Sim. Eu só queria ganhar R$600. Aí veio, tudo começou, só que eu sempre tive essa questão de trabalhar muito. Então, eu parecia, sabe aquele Hulk esmaga? Eu tava lá trabalhando, que nem uma louca, eu não olhava muito pro lado. Em alguns momentos, assim, da minha vida, quando eu olhei pro lado, eu falei, ixi, será que eu tô indo no caminho certo, né? E que mas é eu super acho... normal, né? Especialmente no começo da carreira, né? Porque você tem uma ansiedade, é um mundo também muito ansioso, então você quer ver o resultado rápido, você não sabe, você vê outras pessoas, você se compara muito por conta das redes sociais, né? Sim. Mas eu acho que sempre trabalhar, tem aquela frase que o Geraldo sempre fala, que eu gosto muito, que é nada resiste ao trabalho árduo. Nada resiste ao trabalho. Então, isso acaba te levando, sabe? Acabei chegando onde eu tô sem muito perceber, sem muito planejamento, assim, mas sempre com muito foco nos meus valores e no meu trabalho. Legal. E eu acho que se eu puder inspirar as outras mulheres para uma coisa, que seja isso, sabe? Foco e trabalho. E valores. E estudo, hein, gente? Porque a Yara estuda bastante. Esse é um outro assunto que eu quero tocar com você, Yara, da importância da gente não deixar de estudar, né? E quando a gente fala em estudar, tem muita gente que pensa assim, eu vou ter que fazer uma pós-graduação nova, eu vou ter que ler vários livros. Mas estudar não é só isso, né? Estudar tem isso também, mas tem assistir um documentário, ver um filme com outro olhar, que mensagem que aquele vídeo está trazendo, ouvir podcast. Hoje em dia tem tantas ferramentas que a gente pode utilizar, porque existe ainda uma mentalidade de que acabei a faculdade, estou pronto para assumir a presidência das empresas. E a gente tem visto cada vez mais que isso não é uma realidade. Que as pessoas que realmente se dedicam a estar atualizadas, a estudar, colhem bons frutos em um espaço muito menor de tempo, né? Então, assim, você fala francês, você fala inglês, né? Você fala vários idiomas aí. E, além disso, você não parou, você continua estudando, né? Tem várias pós-mestrado. Isso é uma realidade hoje na sua vida, né? Você consegue dedicar esse sucesso aos seus estudos, ao quanto você se dedicou a eles também, não só ao trabalho? Com certeza isso ajuda muito, mas eu acho que o que me ajuda, primeiro, eu gosto muito do que eu faço, eu acho super interessante, então fica fácil estudar uma coisa que você gosta. Que você gosta, sim. E eu sou muito curiosa, desde criança, assim, eu sou muito curiosa. Então eu lembro, eu com 9 anos de idade, lendo dicionário japonês-português, sabe? Que eu queria descobrir algumas palavras ali. A minha mãe, coitada, ficava louca comigo, porque cada hora eu inventava uma aula. Mãe, agora eu quero fazer aula de piano, agora eu quero fazer aula de dança, agora eu quero fazer aula de várias coisas, assim. E isso eu acho que me permitiu ter vivências com vários tipos de conteúdo. Sim. Então, o que eu estava te falando aqui, o direito é uma das coisas que eu estudo hoje em dia. Eu sou super interessada por filosofia, por exemplo. Então, eu adoro assistir documentários, ler livros sobre isso. E por vários temas mesmo. Viagem. Eu viajo bastante também. Então, o que eu acho interessante quando eu viajo é que tem algumas coisas que eu não espero e que me tiram muito da minha zona de conforto. Por exemplo, cheguei na Argentina, eu vi que eles têm café em sachês de chá. Eu pensei, nossa, que ótima ideia, sabe? Nunca pensei nisso. Por que não pensaram nisso antes? Exato, é tão prático. Você pode levar o saquinho, só colocar na água e tal. E eu acho que isso acaba te tirando um pouco da caixinha, né? Para outras coisas também. Então, poxa, se eu posso fazer um sachê com café dentro, e se eu fizer esse relatório desse jeito? Então, você acaba saindo um pouco, desconstruindo algumas coisas que estão muito quadradinhas ali na tua cabeça. E isso dá espaço para o novo. Então, realmente eu entendo que quanto mais conteúdo, quanto mais coisas você se interessar por fotografia, eventualmente, por cinema, enfim, por outras coisas, mais bagagem você vai tendo para, inclusive, adaptar e utilizar isso dentro do teu trabalho. E acho que eu vou passar a vida inteira estudando e cada vez que eu estudo, eu descubro que eu tenho mais coisas para aprender que eu não sei nada. Então, é quase que
uma roda, não acaba nunca. E a gente vicia mesmo. E quando a gente estuda o que gosta, então aí fecha com chave de ouro, né? Porque aí você não para mesmo. Com certeza. A gente tem outros colegas aqui no escritório que também leem muito, estudam muito assuntos não jurídicos, né? Então é até legal comentar isso para o pessoal saber, né? De que várias pessoas buscam esse conhecimento também e não ficam presos assim, não, porque eu sou um advogado, eu tenho que estudar só sobre isso, né? Mas abrir a mente para um mundo de conhecimento que tem aí fora, acho que é saudável para todo mundo, né? Falando em saúde física e mental hoje em dia, já falando, né? Com certeza. Para a gente trazer mais conhecimento. E a gente já vai indo para o fim, então, aqui, né? Queria te fazer mais uma pergunta. E aí, claro que é um conselho, né, Yara? A gente não vai vender o conselho, mas conselho é bom também. Né? Então, que conselho você daria aí para outras mulheres que desejam alcançar esse caminho de sucesso, assim como você, né? Quais são aí as principais ações que elas devem buscar desenvolver, na sua opinião, assim? Bom, a primeira coisa é entender o que é um caminho de sucesso para você. Porque não necessariamente o meu caminho é o caminho de sucesso para você. Seria muita prepotência em achar que o meu caminho é o melhor, não. Então, assim, eu tenho amigas muito próximas que desistiram do direito, algumas que desistiram da carreira para seguir a maternidade mais próxima, e tudo isso é super válido, e eu admiro tudo todas bem, elas. Né, Yara? Sim. Então, a primeira coisa é entender o que é o caminho de sucesso. Como que você vai entender isso? Entendendo do que você não quer abrir mão. Então, disso daqui eu não abro mão. Eu não abro mão, por exemplo, de ter flexibilidade. Você não abre mão de ter flexibilidade, um emprego que você tem que entrar às 9, sair às 18, talvez não seja a melhor coisa para você, porque você quer ter flexibilidade. Eu não abro mão de ter um salário fixo todo mês ali, tal, certinho, tal. Então, talvez empreender não seja o melhor caminho para você. Eu não abro mão de ter 60 dias de férias por mês, por ano, desculpa. Então, talvez você tenha que procurar uma profissão que te proporcione isso. Você entendendo isso, do que você não quer abrir mão, fica mais fácil você entender ao longo da vida o que vai te levar para o caminho que você quer. A hora que você descobrir o caminho que você quer, o que é o caminho de sucesso, do que você não quer abrir mão, aí acelera. Trabalha, se dedica. Quando você achar que você não aguenta mais, fica mais um dia. No dia seguinte, você fica mais um dia. Acredita, não olha para o lado. Ignora, não puxa o tapete de ninguém. Se tenha os seus valores com você, não faça o mal para ninguém, ajude quem você puder nessa jornada e acredita que você vai chegar lá no final. Às vezes dá um pouquinho de frio na barriga, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas você chega lá. Mas é muito importante você ter muito claro isso, você ter claro que você não quer abrir mão e os seus valores. A partir daí, o que vai ser um caminho de sucesso, se virar CEO é um caminho de sucesso, se ter uma casa é um caminho de sucesso, se ter 3 cachorros é um caminho de sucesso, quem vai definir isso é você. Graças a Deus, a gente vive num mundo que é muito possível você tomar essa decisão, e tá tudo bem. A gente não tá aqui para desconstruir um modelo para impor um outro modelo. O modelo que você escolher, tá escolhido. Excelente, hein? Eu quero contribuir com um livro, né? Já que você trouxe essa questão do que é sucesso para você. Recentemente eu li um livro sobre Encontrando o Seu Porquê, do Simon Sinek. E recomendo, é um livro super fácil para quem ainda não conseguiu encontrar assim, o que é sucesso, né? Então, encontrar o porquê, encontrar o propósito, a motivação, isso é fundamental. Você tem toda a razão aí quando você traz isso, que o começo é aí mesmo, né? Então, eu vou recomendar um livro também, já que você está recomendando. Vamos lá. Já que a gente está falando de mulheres aqui, eu vou recomendar o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que é maravilhoso também e que eu entendo como uma leitura obrigatória aí para as mulheres que estão no mercado de trabalho. Vai ser uma dobradinha incrível. Vai. Yara, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade Obrigada em estar aqui compartilhando um pouco mais de quem é a Yara, né? E trazendo essas riquezas aí de informações, de como você age. Eu acho que você vai estar inspirando cada vez mais pessoas ao seu redor, né? Continue sendo essa profissional incrível que você é e conte sempre com a gente. Muito obrigada, foi um prazer participar aqui. Espero outros convites, gostei. Sempre. Obrigada. Obrigada.